tenha acesso. Meu nome é Eric Rolf, vocês provavelmente a maioria já me conhece, e esse movimento ele é um movimento que, na verdade, existe em mim há muitos anos. A origem desse movimento ele é de 2019. Antes de abrir minha empresa, eu fiz. O Gustavo falou aqui, vim por indicação do Henrique Takemoto do outro grupo. Show de bola, Gustavo, muito obrigado, seja bem-vindo. Fica à vontade aí para participar. É, eu estudei durante uns 2, 3 anos as virtudes cristãs, o que elas são em essência e o que elas são em nível aplicável, e vim estudando, depois que abri a empresa, muito sobre liderança. E eu percebi que é, a gente tem muitas referências, principalmente no mundo moderno, de uma liderança dura, de uma liderança maquiavélica, né, que eu vim estudando também mais recentemente. E eu percebo que esse estilo de liderança ele não é sustentável. E a gente passa por um momento hoje onde o jovem parece cada vez menos engajado, menos comprometido. Olá, Natália, seja muito bem-vinda. Cada vez menos engajado, menos comprometido, e eu escuto de muitos dos meus clientes empresários a dificuldade de fazer o jovem trabalhar, do jovem entender, do jovem se desenvolver. Então é um projeto que existe em mim desde 2019 e que agora, 2026, eu venho trazendo ao público. Já foi entregues, por exemplo, na Óticas Carol, em São Paulo, um grupo de 12 gerentes e teve um resultado muito bacana. Eu resolvi fazer esse workshop online sem custo para experimentar um pouco o impacto disso com pessoas de diversos nichos, de diversos portes, para realmente lapidar esse produto e fazer desse produto uma contribuição. Eu entendi que lideranças como maquiavélicas, né, lideranças muito duras, elas até têm um resultado de performance, mas por um tempo limitado. Né? Essas pessoas depois acabam sendo esquecidas e os liderados muitas vezes se sentem até aliviados na ausência da liderança. Então eu trago um conceito que é o conceito da liderança virtuosa para realmente entender como é possível se tornar um líder que gere mais engajamento, mais conexão, e isso de uma maneira muito profunda, muito mais duradoura. Para quem não me conhece, assim, no formato de palestra, as minhas palestras elas são um grande quebra-cabeça, né? Então, cada slide eu vou construindo uma linha de raciocínio e no final a gente vai ter uma imagem completa e vocês podem a qualquer momento tirar dúvidas. Então, podem simplesmente, eu vou só solicitar para levantar a mão aqui na reação embaixo, seja no computador ou no celular, para eu saber. Dependendo, eu termino ali a linha de raciocínio e consigo então chamar vocês para abrir. A gente está prevendo aqui mais ou menos 1h10 no máximo de conteúdo, e o resto do tempo que eu agendei é realmente para a gente ter um momento de mentoria coletiva. Vocês trazerem dúvidas, vocês trazerem críticas, vocês trazerem situações reais, vocês trazerem desabafos, para a gente junto construir. E eu não vou ser o único com a palavra aqui, tem pessoas aqui, né, como a Cláudia, com uma experiência absurda de liderança, tem total liberdade também para abrir o microfone e contribuir com o pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Daniel, vi aqui sua mensagem. Obrigado também pela presença. Dirija com segurança. Quando puder ver, acompanhar, assistir aí a tela, fique à vontade. Vou colocar para compartilhar a tela. Só um momento aqui. Por que não foi? Agora sim. Pronto. E pessoal, eu vou tomando um cafezinho no meio do processo, fiquem à vontade. O melhor momento para fazer perguntas é no momento que eu estou me hidratando, tomando meu café. Tem alguém com o microfone aberto aí. Eu. Muito bem-vinda, Helena. Obrigado pela presença. Estou organizando aqui. A tela já apareceu para vocês? Boa. Então eu consigo ver vocês aqui. Estou na segunda tela olhando e a gente vai passar junto por esse processo. Lembrando, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para levantar a mão, de preferência pelo botãozinho, para a gente ir avançando.
Eu sempre começo com perguntas. Eu acho que as perguntas movem as pessoas e o mundo muito mais, né? Quem quer ter uma liderança que gere engajamento e resultado? E quando a gente começa a falar de liderança, eu quero falar que a liderança aqui não é um cargo, ele é um papel de influência. Nesse breve momento que a gente está aqui, aproximadamente 2 horas, eu vou temporariamente assumir um papel de liderança. Não significa que eu sou chefe de ninguém, eu não mando em ninguém, eu não tenho responsabilidade direta por nenhum de vocês, mas eu assumo esse papel. E é interessante que quando eu faço essa pergunta para um grupo de gerência, algumas dessas pessoas leem e pensam na liderança acima delas. Então, uma das coisas que a gente fala aqui é o quanto você se sente no papel de líder, o quanto você assume a responsabilidade, mesmo que temporária, de liderar, de gerar engajamento, de gerar resultado. E quando a gente fala, né, a maioria de nós aqui, pelo que eu conheço, nós passamos por um processo de venda. Nós vendemos nosso produto ou serviço com maior ou menor intensidade. E aí respondam aqui no chat, por favor. Vendas é o processo de liderança? Sim ou não? O que vocês acham? Quem puder digitar, tá? Quem não puder tá dirigindo, tá tudo bem. Vou só colocar o chat aqui do lado para poder acompanhar. Sim, Lucas, sim. César, sim. Andréia, sim. Acredito que sim. Gostei da sinceridade da Helena. Eu entendo que sim também, porque vendas muitas vezes, hoje a gente não vai falar de vendas, tá? Mas só para a gente costurar as coisas, porque eu acho que é benéfico para todo mundo. Vendas é um processo onde você lidera a pessoa para um resultado que provavelmente ela não chegaria sem você. Ou seja, a nossa postura, a nossa absorção da identidade da liderança, ela é fundamental, inclusive para o processo de vendas. Então, mesmo que você seja empresário autônomo, vale muito a pena entender isso, porque as relações requerem liderança mesmo sem o cargo. Começando então o projeto, liderança virtuosa, né? A promessa como se tornar um líder que cause mais engajamento entre 2026 e 2030. Por que 2030? Vai ficar um número redondo. Eu acho que o formato aqui ele perdura por séculos, já comprovadamente. Mas eu sei que talvez até 2030 muita coisa mude, como a gente vem percebendo o mercado de trabalho mudando absurdamente nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. E aí, pergunta: o que essas duas entidades, além dessa pose feita maravilhosamente pela IA, têm em comum? Jesus e Gandhi, para quem estiver dirigindo ou não estiver vendo. O que eles têm em comum? Não é religião, não é fé, não é o estilo de roupa. Paciência. Paciência. Paciência é uma característica em comum, é um bom palpite. Mas vamos além Humildade. disso. Humildade. Humildade é uma ótima característica que ambos tinham. Vamos além disso. César, grandes líderes, eram grandes líderes, com certeza. Helena, perseverança. Ambos tinham perseveranças. Acho legal que quando a gente pergunta isso, a gente começa a entender que nós temos uma visão do que se espera de um líder. Paciência, humildade, perseverança. Então, quanto disso já faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está esperando, exigindo ou se colocando no papel de ser. Dom da palavra, É, o poder legal, de forte. influência. Poder de influência, tudo isso entra, muito bom. Gostei do dom da palavra, eu acho que a oratória, a capacidade de comunicação, ela é uma habilidade muito grande de um líder a ser desenvolvida. Domínio próprio, muito bom. Naturalidade, legal, né? A gente usa bastante, né, Helena, autenticidade. Eles eram autênticos, eles viviam o que eles acreditavam, né? Mas vamos seguir aqui porque as respostas estão todas certas. Mas o viés que a gente vai trazer aqui é que eles estavam no quinto nível de liderança, segundo John Maxwell. E é lógico que a gente não precisa chegar nesse nível. A gente não precisa ter o impacto de um Jesus, de um Gandhi. Mas a gente precisa sim entender quais são os níveis que existem de liderança para saber onde nós estamos e para saber o que nós precisamos desenvolver para avançar. E o que vocês acham que é liderança? O que seria uma definição em uma frase? Só para eu entender um pouquinho como é que está o grupo de visão, de opinião. Né? Não tem certo, não tem errado. Lógico que eu vou trazer uma frase aqui para ser o nosso consenso, mas não é uma verdade única, tá? Influência, poder de convencimento.
ter seguidores, né, que têm propósitos em comum, ele conecta o propósito dele com do colaborador ou da equipe. Liderança, ter seguidores com propósito, faz sentido. Admiração, admiração na liderança virtuosa faz sentido. Muitas pessoas que têm cargos de liderança acabam não desenvolvendo admiração, mas acho que deveriam. Muito bom. Controle emocional, fundamental. Concordo que é influenciar. Legal. Todas corretas. Definição que eu gosto de alinhar é um líder ou a liderança é a capacidade de levar um coletivo a um resultado que eles não chegariam sozinhos. Então, e aí o coletivo pode ser você e o liderado também, né? Você e o cliente no processo de vendas. Quando a gente pensa nessa concepção, a gente entende que a responsabilidade de desenvolver as pessoas para chegar no resultado é do líder. Enquanto a gente muitas vezes vê o líder falando, o time não performa, o time não engaja, o time não responde, o time não está fazendo ligação. A gente acaba muitas vezes terceirizando isso e não absorve a própria responsabilidade, que é eu, como líder, preciso levar o coletivo a um resultado. Hoje, eu, Eric, preciso levar vocês a um grau de compreensão, se possível, um grau de transformação do que é ser um líder virtuoso dentro das minhas possibilidades. E se eu conseguir isso, eu desempenho um papel de liderança. Se todo mundo sair daqui igual ou pior do que entrou, eu não fui um bom líder. E eu recentemente escutei uma frase que eu vou adicionar também, que um líder é capaz de, na sua presença, fazer o outro melhor e, na sua ausência, manter o outro melhor também. Ou seja, quando o líder está próximo, essa pessoa cresce, mas quando eu afasto, ela continua em crescimento. Isso é um bom líder. Se a pessoa para de performar na ausência do líder, é codependência, não é liderança. Se alguém discordar também, fique à vontade. E eu trago aqui um pouco sobre a história de Gandhi, não sei se vocês conhecem, porque por mais que eu acredito que Jesus seja um baita exemplo para ser seguido, talvez o melhor em muitos aspectos, é muito distante. Ele é muito distante do alcançável, ele é muito distante cronologicamente. Quando a gente olha para Gandhi, e a gente não está falando de religião, estamos falando de personalidade, Gandhi esteve vivo até pouco tempo atrás. Tem gente viva que conheceu Gandhi, tem foto e imagem de Gandhi. Então é uma história muito mais palpável. E muita gente não sabe, mas Gandhi era advogado, ele vivia na Inglaterra, que era quem dominava a Índia, ali na época de 1947, e em uma visita para a Índia, tem um filme dele no YouTube, aconselho muito que assista. Numa visita para a Índia, ele percebe como os indianos eram maltratados pelos ingleses. E ele chega muito arrogante, muito snob, muito, como assim você está me tratando? Eu sou advogado, papapá, papapá. E ali ele tem uma virada de chave. Ele percebe que o povo nativo dele estava sendo dominado pelos britânicos. E ele não aceita isso. E a partir daquele momento, ele toma uma decisão. Ele se envolve com uma causa, que é a causa que busca uma justiça, que busca um equilíbrio, que busca, no caso, leva à independência da Índia. E aí, quando a gente olha para Gandhi, Gandhi era um homem que se tornou um senhorzinho de 1,65 m, pesava 50 quilos e morreu aos 78 anos. Ou seja, não é aquela postura daquele líder narcisista bem-sucedido, gigante, forte, bombado. Não. Mas através de um conceito de não violência, ele conseguiu fazer uma coisa que poucas pessoas na história da humanidade fizeram, né? E é muito interessante quando a gente fala de liderança, a parte da coerência. Por exemplo, um dos pilares dele era a não violência. E tem uma cena no filme que ele foi preso, né? Porque ele está causando uma rebeldia no país. A polícia vai lá e prende ele. E aí os seguidores dele ficam tão inconformados que eles resolvem atacar a delegacia. Eles querem quebrar tudo e querem invadir e tirar Gandhi de dentro. E aí alguém chega lá, pede licença, vai falar com Gandhi lá dentro da prisão. E ele fala, Gandhi, o pessoal tá aí fora, tá querendo quebrar tudo. O que eu falo para eles?
E aí entra a coerência. Ele para, ele pensa e muito calmamente ele responde: diga a eles que eu farei farei greve de fome enquanto o protesto continuar. Por quê? Qual era o legado dele, né? Era a não violência. E os seguidores dele estavam pregando violência para protegê-lo. Quantos de nós não iríamos querer se beneficiar do tipo, cara, beleza, entra aqui, quebra tudo, me tira e vamos continuar o movimento? Então, o nível de liderança dele é o nível do tipo assim: se eu tiver que morrer para defender a causa, eu morro. De novo, ninguém precisa chegar nesse nível, né? Então, isso mostra a coerência no nível mais alto, onde ele conseguiu. Ele fez greve de fome. Os seguidores, por respeito a eles, entenderam que continuar o que eles estavam fazendo levaria à morte do líder mestre, e eles param de atacar a delegacia e eles se retiram. E ele volta a comer. E como ele fez isso, né? Quais são os números, só para a gente ter dimensão? A Índia, na época, tinha 400 milhões de habitantes, o dobro do que o Brasil hoje, tá? Contra 50 milhões que tinha a Inglaterra. Quando a gente olha o número, a gente vê quão gritante era o domínio britânico sobre a Índia. A jornada do dia que ele falou assim: eu vou lutar por essa causa até a independência, durou 32 anos. 32 anos dedicado a uma causa. E por que eu trago essa informação? Porque hoje a gente vive num mundo de promessas de fature seus primeiros 100 mil em 30 dias pelo marketing digital e não sei o que, não sei o que lá. E às vezes a gente não tem paciência de se dedicar 6 meses a um projeto, de manter uma constância numa mesma direção por 1, 2 anos. Gandhi demorou 32. Quantos homens, mulheres, seres humanos conseguiriam? E olha que interessante, a Índia vivia sob domínio britânico durante 200 anos. Então, quando a gente pensa nisso, ele demorou 10% do tempo, um pouquinho mais, para libertar um país que era quase 10 vezes maior. Quando a gente olha para isso, a ideia é se inspirar sobre qual é o nosso papel de liderança frente às dificuldades. A gente fala que está difícil vender, está difícil engajar o funcionário, está difícil, né, o processo de conexão, o processo de expansão. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, cara, eu não tenho problema. Minha vida não tem problema, eu tô é com preguiça. Porque um cara de 1,50 ter feito durante 32 anos um país conquistar a independência, eu não faço nem ideia de como. Eu não sei nem as dificuldades que é. Eu não sei quantas vendas ideológicas precisaram acontecer para mover uma nação de 400 milhões. E como eu falei, é uma pessoa muito mais próxima de, de ser observado. E aí eu sempre trago para gente, como é que está a nossa liderança hoje, né? Não importa se você tem uma loja física, se você é um autônomo, se você só tem um sócio ou poucos funcionários. Como é que você está liderando a si e as pessoas à sua volta? Como é que está a sua presença? Você está uma pessoa fechada, reclamona, tímida, introvertida? E eu falo isso sendo que eu me considero um ex-tímido, né? Eu tenho um traço de introversão muito grande devido à minha história. E durante muito tempo foi inimaginável entrar numa sala com 10, 15, 20, 100 pessoas, palestrar como fiz ano passado para 1.000, era inimaginável 12 anos atrás. Só que eu tenho um propósito, né, ligado a despertar e desenvolver a consciência humana, mais focados em empresários. Isso é um propósito de vida. E eu sabia que para viver o meu propósito, eu preciso passar por uma constante mudança, uma constante atualização, um constante desenvolvimento. E sendo, por exemplo, líder de um movimento como o NextView, alguns aqui conhecem, né? A Helena, o Cezinha, Heloísa, o Super Apoia, a Ziz. Eu preciso criar em mim a presença de uma liderança muito contrária dessas fotos. Faz sentido? Porque como é que eu vou criar um movimento de engajamento se eu não estiver engajado? Se eu não estiver, vou usar o termo energizado, a nossa presença vai impactar muito a nossa interação. Aqui no digital é um outro nível de desafio, né? A gente está sentado, então eu perco um pouco de mobilidade, eu tenho a limitação de câmera, se eu movimentar o braço para cá, vocês não veem.
Então, existe todo um processo para que eu me adapte a minha comunicação para entregar um conteúdo de 1, 2 horas no online. De aproximação, de usar desenhos, né, com a mão, de usar o PowerPoint. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos. Mas tudo isso para criar um engajamento, tudo isso para criar um movimento de realmente entregar o meu melhor para vocês colherem o melhor. E é lógico que a gente pode ter, né? Eu trago aqui o conceito, assim que o slide permitir. Opa. Ah, ele está com defeito por isso. Que é uma presença virtuosa, né? Que é você entender que um desafio, ele é um desafio e ele vai ter o seu processo mais cedo ou mais tarde. Ele acaba, ele muda. E desafios sempre vão existir. Numa jornada de 32 anos de Gandhi, quantos desafios diários, semanais, mensais, anuais, de décadas ele teve? Então, quando a gente olha para um processo, quando a gente olha, seja por um ano, a gente está no primeiro um quarto do ano, um terço do ano, perdão. A gente ainda tem 2 terços para mudar o nosso resultado, mudar os nossos desafios, o quão engajado nós estamos com o que nós queremos. A tecnologia, o mundo moderno, trouxe muito o imediatismo, a pressa, o resultado rápido. Antes, para falar com alguém, você mandava uma carta e demorava semanas para a carta chegar. Depois veio o telefone, que demorava horas para a ligação chegar no local. Depois foi acelerando, acelerando o e-mail, às vezes 2 dias, né? Ali a pessoa respondia um dia. O WhatsApp é instantâneo, é nos segundos. E às vezes a gente se perde nisso, achando que o resultado tem que ser tão rápido quanto a tecnologia avançou. Mas o mundo é o mundo. E a nossa postura vai criar conexões que vão ou criar vínculos e perder vínculos tão rápido quanto uma mensagem que se perde, ou vão criar lastros tão profundos quanto histórias que se perpetuam. A Índia continua independente, ela não retornou. Quando a gente olha para o cristianismo como impacto cultural, é impossível olhar para a história ocidental nos últimos 2 anos e não considerar a influência do cristianismo. Ou seja, é um movimento que ele continua existindo e se perpetuando. Olha o impacto de uma liderança que existiu há 2.000 anos atrás. A presença, as orientações, o desenvolvimento, isso vai perpetuando, isso vai fazendo com que pessoas queiram se engajar com a causa, com um propósito, com um legado, com a visão, um sonho. E esse engajamento perpetua o movimento. 3 pilares do papel de liderança na minha visão, quando a gente fala dessa liderança virtuosa. Influenciar sem impor. Então, a gente, como eu falei, vê muitos modelos do chefe que só manda, né? E tá tudo bem, muitas vezes vai precisar, né? E cada um tem seu estilo. Mas quando a gente fala desse papel, a influência ela é muito mais rica, porque as pessoas estão seguindo porque querem. É o que a gente já comentou aqui em algum momento. As pessoas escolheram seguir esses líderes, as pessoas viram valor em estar com eles, as pessoas se transformaram em pessoas melhor. Então eu não preciso mandar. É que nem falar assim, pessoal, ó, minha sugestão é que vocês anotem esse slide. Isso é uma influência. Talvez tenha alguém que fale assim, nossa, é verdade, não estou anotando. Nem lembrei que podia anotar. E só porque eu falei isso, talvez pegue e anote. É uma influência. Eu não posso obrigar ninguém nesse papel que eu estou. Visão clara e direcionamento. Se espera que um líder tenha mais visão do que o liderado. Até porque muitas vezes o líder é o dono da visão, é o criador da visão. Quando você pensa em Gandhi, né, você tem a libertação da Índia, quando você tem Jesus, você tem todo o processo de desenvolvimento espírito moral do ser humano. Quando você olha para Steve Jobs, você olha para Walt Disney, né, eles têm a visão de para onde eles querem. E a capacidade de direcionar, ela é fundamental, porque muitas vezes a pessoa vai deixar de saber o que fazer, simplesmente porque ela não está vendo para onde ela está. E a forma de fazer isso está muito ligado à capacidade do líder. Porque você pode direcionar só o passo, né, só o step by step, como você pode direcionar o desenvolvimento da pessoa para ela ser capaz de muito mais.
Quando a gente olha para um processo de vendas, eu posso dar um script, é um direcionamento no nível bem raso, como eu posso desenvolver a pessoa para como ela se engajar, como ela transitar entre as etapas, alcançando o melhor resultado. E o pilar principal, que eu acho que é onde a cultura do Brasil mais peca, é a capacidade de desenvolvimento do indivíduo e do coletivo. Muitos dos meus mentorados, empresários que têm funcionários, eu pergunto o que é liderança, eles falam, é alcançar o resultado. Não é que esteja errado, né? No mundo corporativo isso faz parte. Só que como se alcança o resultado? Pondo mais pressão, pondo, né, só bônus e ônus, muitas vezes o resultado é muito mais alcançado quando você consegue mostrar para a pessoa um desenvolvimento. Eu e a Heloísa, né, a gente trabalha juntos em alguns projetos e já teve situações onde a gente conseguiu, né, não vou, lógico, a não ser que você queira que conte, mas é, a gente conseguiu mostrar um ponto de vista diferente e o resultado nosso dobrou assim de performance. Por quê? Porque houve um desenvolvimento, não houve o que precisa ser feito, houve um olhar mais interno, um olhar mais humano. E aí, quando a gente fala de condução coletiva, eu gosto muito da metáfora do maestro. O maestro, para mim, é um exemplo de líder assim, metafórico muito bom. Saiu o som só agora. Tá saindo som para vocês? Ou não? Não? Eu vou precisar, então. É que o próximo vídeo ele vai ter áudio. Quando a gente fala do maestro, o maestro ele tem uma capacidade de conduzir aquela galera da orquestra para um resultado que provavelmente não chegariam sem o maestro. O maestro tem uma função, ele tem um papel. E o que eu gosto dessa metáfora, eu falo para muitos líderes quando eles são muito centralizadores, é o seguinte: o maestro conduz sempre a mão no instrumento. O maestro não fala para o violinista que está fora do ritmo, ele não deixa a baqueta, vai lá, pega o violino e começa a tocar. Né? Ele não é centralizador. Ele vai ajustando o coletivo para ter o resultado. Só que não é só sobre o coletivo. Quando a gente está no coletivo, né, a gente dá a visão, a gente dá o tom, a gente dá o ritmo, a gente faz o ajuste. Agora, e no individual? Me fale se está saindo o som, por favor. Não um pouco. Agora tá. Olha essa observação aqui. Ele pede para o aluno. Aí eu intervenho. Pausar. Ele intervém e percebam como ele é sutil. Posso sugerir uma coisa? Eu não quero meter no seu jeito de tocar. Só que ele é um maestro. Não. Olha como ele conduz a explicação e olhem como ele se engaja emocionalmente no processo de ensinar. Get through the chord very quickly and then go right to the end because this is too comfortable. It's an E minor chord, it's a dark. Ele traz conhecimento técnico. Ele se envolve no processo. The last 6 inches of the bow. Try that. Get through the chord by then. Envolvimento com a atividade. Then spare the bow and then as you get to the point make a crescendo. Music is almost always built in threes. Volta pro técnico. Explica, cria consciência, está desenvolvendo. Are you we or 1, 2, 3? This is definitely 1, 2, 3, isn't it? The first chord, the second chord, and now. The third is the most, right? It was much better at the beginning. Eu lembro dessa educação desse senhorzinho ficou rápido. Olha o desenvolvimento emocional nele, processo de ensinar o resultado.
O vídeo é um pouco mais longo, né? Mas por que eu trago esse exemplo, né? Eu não sei se deu para todo mundo ler, por causa do tamanho da tela, né? Mas ele fala assim: o que você está tocando é um Mi menor, é um acorde sombrio, você precisa de mais emoção. Tenta puxar mais o arco nos últimos 15 centímetros. Aí toca, aí ele ajusta, fala: isso é um processo que é 1, 2, 3. Então você está construindo uma peça musical, uma emocionalidade. E ele se entrega no processo. Então eu trago como exemplo, porque você tem o maestro, a hora que ele está ali, parece frio, distante, né? Tá só com a baqueta pondo ritmo, ajustando. Mas quando você vai para o individual, é o ajuste fino. E é o ajuste fino com envolvimento. O que acontece com esse aluno? Né? No final do vídeo, assim, ele toca um trecho maior. Você vê o quanto ele se sente transformado pelo mestre musical, pelo líder musical. Ele entende que estar perto desse maestro não é só sobre tocar, é sobre se tornar um músico melhor. É sobre entender a música com mais paixão, como um elemento vivo e não como uma sequência de acordes. Então esse maestro ele defende um legado, não sei se vocês perceberam isso. Ele defende que a música ela precisa ser vivida, ela precisa ser reproduzida com paixão ou com sofrimento, dependendo da música, mas com sentimento. Então esse aluno entende, cara, aqui eu vou aprender a arte da música, eu vou aprender a alma da música. A chance desse aluno querer trocar um maestro, a orquestra, por outra, né, aquele famoso, você ofereceu R$ 50 a mais e mudou, é mais baixa. Por quê? Porque ele sabe que aqui ele vai crescer, aqui ele vai se desenvolver. Enquanto que em outro lugar, talvez ele ganhe mais, ele compre um outro produto mais barato, mas o quanto nós estamos sendo líderes dos nossos clientes no processo de venda, para falar assim, cara, eu quero continuar com o Cezinha, cara. O Cezinha me deu a confiança que eu vou me tornar melhor com investimentos. Né? O quanto ele cria essa ponte. Reflexões. E aí, os 5 níveis de liderança segundo John Maxwell. Né? O primeiro nível é o nível da posição, é o cargo que você ocupa. Infelizmente, muitos líderes e empresários se satisfazem nesse nível. É a famosa frase: você faz porque eu pago o seu salário. Eu sou seu chefe, eu te contratei, eu posso te mandar embora. Tem que fazer porque tem que fazer. É o seu papel, é a sua obrigação. Nesse nível, eu garanto uma coisa: vocês vão conseguir tirar o mínimo resultado. Porque o funcionário até faz, mas ele faz no nível básico porque ele precisa, porque ele não quer ser mandado embora, ele não quer represália. Mas você não vai ter alguém leal, você não vai ter alguém engajado, você não vai ter alguém motivado. O segundo nível é um nível de relacionamento, é interação. É quando você tem uma afinidade pela pessoa, que é como seu líder, e por causa disso, por causa dessa afinidade que chega muitas vezes a ser no nível pessoal, a pessoa se permite ser liderada. A pessoa faz porque gosta da pessoa, faz porque não quer magoar a pessoa que gosta, mas não existe uma profundidade nesse vínculo. E muitas vezes as pessoas acabam atuando nesse papel, principalmente quando elas eram pares e são promovidas, elas têm muitas vezes dificuldade de abraçar a liderança profundamente, né? E elas ficam naquele papel amistoso de liderança. Eu acho que é onde a maioria está no Brasil, pelo que eu converso, estudo e atendo. O terceiro nível é o nível mínimo que eu acho que os líderes devem buscar estar, que é o nível do resultado. É quando a sua própria performance ela entrega a prova de que é possível, a prova de que você é o caminho, e isso cria inspiração. Isso está ligado a muito da parte da coerência que o líder tem com o que ele está exigindo. Exigindo entre aspas. Ou provocando, ou pedindo, ou influenciando. É quando, por exemplo, em vendas, existe uma meta a ser alcançada, o líder ele é a prova que é possível. Ele mostra que sabe. Isso dentro de cada meio, né? Por exemplo, eu que trabalho com desenvolvimento estratégico e emocional, um dos grandes resultados são os saltos de desenvolvimento emocional que eu apliquei a mim. Da timidez de não falar em público
a capacidade de falar para 1.000 pessoas. A insegurança de fazer um workshop online gratuito 2 anos atrás, para um evento que já teve mais de 90 pessoas simultâneas, foram mais de 10 eventos, tiveram mais de 300 empresários ao longo dos 10 eventos. Então, a minha jornada, o meu resultado, está muito ligado a isso. Eu soube me desenvolver, eu estudo isso e eu consigo contribuir no seu desenvolvimento. O quarto nível, que é o nível que eu acho que é onde nós deveríamos mirar, buscar e ir, que é a capacidade do desenvolvimento, que é o que eu falei sobre o maestro. O maestro nitidamente está do 4 para o 5. Daqui a pouco a gente vai chegar no 5. O 4 é quando a gente olha para a pessoa e a gente entende que aquela pessoa ela não está performando, ela não está entregando uma atividade que muitas vezes é simples, e não adianta eu cobrar pontualidade, por exemplo. Que eu já estava pensando no exemplo que eu vou dar. Eu faço parte de uma instituição onde tinham algumas pessoas que tinham o padrão de chegar atrasado. 3, 4 anos chegando atrasado, chegando atrasado. Se era 8 horas, chegava 8h15. Se era 8h30, chegava 8h40. Não importa o horário que punha, o atraso era o mesmo. Né? E a gente falava, pessoal, cara, pontualidade é um dos valores da instituição. Você tem que dar exemplo, você já tem um cargo, você tem que chegar no horário, e fala, e fala. Várias pessoas tentaram falar de várias formas. Aí chegou um dia, eu cheguei por uma dessas pessoas e fiz uma pergunta. Eu falei assim, você já percebeu qual é a primeira... Eu vou parar aqui porque eu vou falar, depois eu volto. Qual é a primeira coisa que você me fala quando você chega? Ele fala assim, bom dia. Eu falei, não, logo depois do bom dia, qual é a primeira coisa que você me fala? Ele falou assim, desculpa pelo atraso. Eu falei, você já percebeu que toda vez que você me encontra, a primeira coisa que você fala é pedir desculpa? Será que não é muito mais fácil você começar a chegar no horário e nunca mais ter que pedir desculpa? Ele parou, refletiu. Aí eu falei, cara, o que te impede de chegar no horário? Aí ele trouxe algumas, não vou nem dizer dificuldades, assim, né? Mas ele contou um pouquinho ali da rotina dele para sair. E eu escutei, falei, cara, entendi. E você consegue fazer tudo isso 15 minutos antes? Ele falou, cara, consigo. Falei, beleza. No outro encontro, ele chegou 12 minutos antes do horário. 12 minutos. Eu já estava lá, ele chegou, eu olhei e fiquei quieto. Quando ele entrou na sala onde eu estava, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: você viu que horas eu cheguei? Quando ele me pergunta isso, para mim é muito nítido. Ele está querendo um nível de reconhecimento e aprovação pelo esforço que foi para ele. E aí entra um ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado nesse cenário, porque a gente não pode supervalorizar um comportamento que deveria ser padrão, mas eu também não posso menosprezar o esforço que foi para ele romper o padrão dele. Então, quando ele me perguntou, você viu que horas? O meu cérebro na hora ali parou e falou assim, a minha vontade é falar, tá vendo? Dá para chegar no horário. Falei, se eu falar isso, eu mato o esforço de superação. E eu não quero matar esse esforço de superação. Se eu endousar ele, bater palma, chamar todo mundo para falar, ele chegou no horário, eu vou estar diminuindo todo mundo que sempre chegou no horário. A minha resposta para ele foi, sim, você chegou 12 minutos antes. Como você está se sentindo com isso? Quando eu respondo isso, qual foi a minha intenção ali? Primeiro, eu vi a hora que você chegou e eu valorizei. Eu sei que foram exatos 12 minutos antes. Não foram 10, não foram 15, foram 12. Quando eu pergunto como ele está se sentindo, é uma pergunta muito ligada ao desenvolvimento dele. E a resposta dele foi assim: eu sinto que eu me superei, eu me sinto vitorioso. Foi alguma coisa nesse sentido extremamente positivo, assim, sabe? Eu me sinto que eu conquistei algo. Eu não lembro a palavra, mas foi nessa direção. E eu virei para ele e falei assim: e é assim que eu quero que você se sinta sempre. Então percebam que a pontualidade deixou de ser sobre chegar na hora, porque o Eric quer, porque a instituição pede, e ela se tornou um ganho pessoal. Você está provando para você mesmo que você pode mais.
E ele começou a chegar no horário. Depois de 4 anos, as pessoas falando, você está atrasado, você tem que chegar cedo, você tem que ser... Não estava dando certo. Na mesma instituição tinha um outro casal, com o mesmo problema, e de novo foi por pergunta. A pergunta foi, vocês já perceberam que vocês têm um padrão de atraso? E a primeira resposta foi, não, é que a gente mora longe. Eu falei, não, eu sei, mas vocês perceberam que é um padrão? É sempre aproximadamente 17 minutos. Né? Vocês não chegam com 10 minutos de atraso, não chegam com mais de 25 minutos de atraso. É sempre ali. Não importa o horário que a gente comece, é sempre o mesmo atraso. E, de novo, eu entendi a situação, entendi a dificuldade e mostrei o impacto do coletivo. Eu falei, vocês representam um terço do grupo. Se vocês atrasam, vocês sobrecarregam todo mundo que chega no horário. E se inverter? Se vocês chegassem no horário e todos os outros atrasassem, como seria para vocês? Eles, nossa, a gente não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. Então não é só sobre o horário, é sobre o impacto. Resolveram, pararam de chegar atrasado, mesmo morando longe. Então, quando a gente fala do nível de desenvolvimento, ele é um nível que busca muito mais compreensão sobre o que está acontecendo por detrás da, entre aspas, falta de resultado. E aí a visão clara, o direcionamento e a influência entram como métodos para a gente desenvolver a pessoa e ela se tornar uma pessoa melhor na nossa presença e manter na nossa ausência. Então, quando eu falo que a gente não precisa chegar no nível de Gandhi e Jesus, e a gente pode analisar a história deles, a gente vai ver isso. Né? Na história de Gandhi tem um momento também que um cara vai conversar com ele porque ele fez... Eu não lembro muito bem a história, assim, acho que mataram o filho dele, ele foi lá e matou o filho de quem matou o filho dele. E ele meio que se arrepende disso. Né? E eram mudanças, acho que eram raças diferentes. E ele vai perguntar para Gandhi, cara, o que você faz? Ele trabalha muito o conceito de empatia e de você só vai conseguir se perdoar se você conseguir fazer algo bom equivalente ao mal. Né? É como se fosse assim, então você vai ter que adotar uma pessoa dessa raça ou religião que você matou para desenvolver um amor de pai. Aí você vai meio que fechar o ciclo. Mas ele cria um grau de consciência e reflexão muito mais profundo. Quando a gente olha para a história de Jesus, o grau de desenvolvimento é absurdo. Metade das passagens ali é desenvolvendo, é lição, é parábola. E aí as pessoas tinham a plena consciência de que, estando mais próximo de Jesus, elas iam crescer, elas iam se desenvolver, espiritual, moralmente. E a capacidade de dar essa orientação. Quando chegam para Jesus e falam, se a gente tem o reino dos céus, por que eu tenho que pagar imposto? Gente, eu não me apego muito à frase certinha, tá? Quem tiver aí e quiser corrigir, fique à vontade. Aí Jesus vira e fala assim, cara, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E isso é um movimento que você pensa como liderança muito grandioso. Por quê? Se ele fala que tem que só pagar imposto e não fala sobre o reino dos céus, ele mata a jornada dele, né? Ele dá um tiro no legado. Se ele fala que tem que só focar nas coisas de Deus, ele cria uma rebeldia, né? Ele cria uma rebeldia, não. Uma revolução política que as pessoas todas que já seguiam iriam se rebelar contra o governo. Ia ter uma matança. Então ele dá uma resposta que cria consciência, que cria responsabilidade e que cria sustentabilidade. Cara, faz os dois. Vive aqui, vive lá, tá tudo bem. Saiba o que é da onde. Então esse processo de achar... Vou ler as perguntas aqui. Esse processo de achar o caminho de orientar, o caminho de desenvolver, de entrar positivamente na mentalidade da pessoa e contribuir, é o que faz o vínculo com o líder ser muito maior do que qualquer cargo. Na minha história de vida, eu tive 3 chefes. Eu tenho o dobro de tempo de PJ do que de CLT. E 2 deles eram líderes. 2 deles me fizeram ser um profissional melhor. 2 deles, quando eu dava aquela deslizadinha, me chamavam e me despertavam para uma visão que eu não tinha. E um deles eu tenho contato até hoje. O outro mudou para a Polônia, enfim, é outra história. E eu tive uma chefe, não líder, que só mandava, que mudava a narrativa para o benefício próprio, que fazia a gente duvidar da capacidade, que nunca reconhecia,
que só criticava, né? E se tornou um trauma o trabalho, né? Eu criei uma aversão uma época de ir para o trabalho, porque era um ambiente inóspito, assim, emocionalmente falando. Onde não só eu, pessoas da equipe, falavam, cara, depois que ela sumiu, eu choro quase todo dia em casa. Depois que ela sumiu, eu não acredito mais na minha capacidade. Ela acabou com o clima. E quando a gente fala de liderança virtuosa, é isso. Pensa, a gente está falando de pessoas que estiveram na minha vida há 10 anos atrás. Há 10 anos. Uma, eu tenho um carinho incrível, falo, de vez em quando a gente sai, almoça, toma um vinho. E a outra se tornou um exemplo do que não é ser chefe. Um eu chamaria para ser sócio, chamaria para o meu casamento, e o outro, cara, eu não faço questão de encontrar mais na vida. Então, dependendo do seu estilo de liderança, você vai criar conexões muito profundas, pessoas que acompanham, que se inspiram, ou pessoas que estão ali porque precisam estar durante o tempo e se perdem. Tá? Vou ler as perguntas aqui no chat que eu não tinha visto, perdão. Nomínio, Helena, é uma influência ou um comando? Tá? Então, imagina você ter perguntado isso no slide. Em alguns casos, na verdade, a liderança virtuosa ela tem quatro módulos. Tá? Hoje a gente está entregando o módulo 1 aqui. No módulo 4, a gente fala sobre os estilos de liderança segundo Daniel Goleman. E em alguns casos a gente precisa dar comando. Mas o comando ele não precisa ser rude, grosso, ofensivo. Né? O comando ele precisa ser direcional. É sobre o que precisa ser feito. Né? Então a gente fala assim, a metáfora é, você está num barco, o barco está afundando, você é o comandante. Não é o momento de você querer influenciar, é o momento do comando. Galera, o navio está afundando, ó, homens peguem os botes, descem a bombordo, mulheres busquem as crianças, entrem no bote e vão. Né? Se direciona, as pessoas sabem exatamente o que fazer. Só que, de novo, isso não precisa ser num tom de agressividade, de ofensa. Não sei se foi respondido ali dentro da sua dúvida. Segunda pergunta. Nossa sociedade tem supervalorizado vários comportamentos que deveriam ser padrões, né? Olha, eu acho que, na verdade, ela tem valorizado comportamentos que não deveriam existir, culturalmente falando. Quando a gente vê um movimento de liderança, de música, de N coisas, a gente vem supervalorizando a superficialidade, o resultado pelo resultado, a desconexão do ser humano, a desconexão com o divino, com Deus, com religião. E aí a gente acaba, aquela turma mais tradicionalista que não perdeu a cabeça e os pés, acaba supervalorizando as coisas que talvez deveriam ser o padrão. A questão é que a gente precisa, acho que aí a gente vai entrar no quinto nível, né? A gente precisa entender qual é o nosso legado, qual é o nosso lifestyle de princípios e valores que nós defendemos que devem existir. Só assim a gente vai conseguir trazer a nossa contribuição contrária. Entender o que é um valor para você. Para nem supervalorizar, nem subvalorizar, e entender que são pessoas diferentes. Quando eu trago esse conceito, né, é o que eu falei assim, eu estou indo meio que. Até pensei em algum momento trazer provocativamente esse paralelo. Qual a diferença de Maquiavel e a liderança virtuosa? Né? São modelos muito diferentes, com resultados muito diferentes. Mas eu brinco, todo mundo sabe a história de Jesus, ninguém sabe como morreu Pôncio Pilatos. Por quê? Porque foi cagada ali, não é uma liderança que você se inspira. Né? E eu fui pesquisar, e na internet fala que tem umas 3 hipóteses. Não é um veredito. Né? Então, o impacto que a gente escolhe, nosso comportamento vai determinar o impacto que a gente vai ter nas pessoas. Última pergunta aqui do chat. Gente, vocês podem fazer mais perguntas, vocês estão muito quietos. Eu nem pude beber água, assim, vocês não me interromperam. Você acredita que na prática da liderança, a questão do domínio, do lado do poder, é algo positivo ou negativo para o bom funcionamento dos processos? Tipo aquela liderança do medo. Maquiavel fala, né? Seja respeitado pelo amor ou pelo medo, mas o medo funciona melhor. Eu acho que em 1500 o medo funcionava melhor. Eu acho que hoje em dia já não tanto. Né? Quando a gente pensa no funcionamento de equipe, o que eu entendo? 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou você era funcionário público, ou você era funcionário de empresa, ou você estava desempregado.
Eram as principais três opções. Hoje em dia, você tem um leque de opções de rentabilização que não existiam com clareza 20, 30 anos atrás. Então, hoje, quando você não cria um ambiente onde as pessoas queiram estar, elas vão sair, porque elas podem fazer Uber, elas podem abrir um MEI e virar um empresário, um prestador de serviço de qualquer ramo que eles tenham especialidade, ele pode fazer dropshipping pela internet, ele pode virar blogueiro, influencer, youtuber, ele pode ganhar dinheiro com IA, né? Ele faz lá um influencer digital. Então hoje a gente, profissionalmente falando, na minha visão, estando fora do mercado de trabalho há muito tempo, não sei se a Cláudia, que esteve aí, né, até recentemente muito no mundo corporativo, possa contribuir com isso, mas, cara, hoje ele fala assim, se eu não estou gostando do quanto eu estou ganhando, de como eu estou sendo tratado, eu saio e fome eu não passo. Alguma coisa eu faço que traz, né? Então, o medo, ele funciona talvez para um grupo pequeno e por um prazo limitado. Mas, de novo, ele não vai trazer a melhor performance possível. Porque quando você é substituído como líder, surge alívio, né? Surja, tá mais fácil. Mas essa é a minha visão, não é uma verdade única. Caso alguém queira Se eu puder abrir, contribuir por aqui, favor. que no final você acha que você já acabou respondendo o ponto que eu ia trazer, a entrega que a pessoa vai dar, né? O medo vai entregar aquilo que mínimo ou o que for o mínimo necessário. Agora, quando você tem uma pessoa que está com você do seu lado, não só ela vai entregar muito mais, mas nos momentos difíceis, você sabe que você vai ter ela do teu lado, porque o medo, a pessoa com medo não vai encarar situações difíceis para te ajudar. Ela vai simplesmente fazer aquilo que é obrigação. Agora, um liderado que está com você, ele vai estar com você na famosa alegria e na tristeza, né? Então, eu acho que esse ponto faz toda a diferença, né? Como é que você quer ter as pessoas no seu entorno, fora que, lembrando que a gente vai ficar tantas horas naquele ambiente, se você tem uma energia boa, as pessoas sendo parceiras, tudo flui melhor, né? Trabalho, né? Então, acho que bem colocado aí esse ponto de como é que você quer o teu time e trabalhando e o resultado que você quer colher, né? Por isso que faz toda a diferença. Tá, Eu queria fazer uma contribuição. Muito interessante. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? sim. É, quando a gente trata o termo poder, e aí foi legal que o Eric fez o paralelo, né? Maquiavel, Jesus e tudo, a gente fala bastante sobre Maquiavel, e as pessoas interpretam ele, trazendo ele para os dias de hoje. Assim como não podemos trazer ele para os dias de hoje, não podemos trazer Jesus para os dias de hoje, que ele vivia num mundo diferente. Mas isso é uma outra história. Mas assim, só sobre o poder, tem outras formas de poder, né? Pegando o paralelo que a Helena colocou e a Ferrari colocou. Você tem outras formas de poder hoje, o poder do respeito, né? O poder a pessoa tem tanto conhecimento que ela se torna poderosa quando ela abre a boca. E ela empodera o outro, né? Então, o livro puta, fugiu o Vamos dizer nome. amigos. Não? Nossa, eu li ele há tantos anos atrás que eu chamo, brinco até que ele é uma bíblia para a liderança. Eu vou lembrar, eu escrevo aí no chat. Ele fala muito sobre isso, que é o poder da servidão, por exemplo, o líder servidor, né? Talvez eu falasse assim, vocês já vão lembrar do nome do O livro. monge executivo. Monge executivo, né? Então você muitas vezes, alguém aqui já deve ter trabalhado com um líder que se olha e fala, cara, como que eu queria ser igual a essa pessoa? Que liderança, que postura, né? Que postura ao falar, que postura ao pedir. Quando ele pede, eu tenho um tio que é desse jeito. Ele fala alguma coisa com você, quando ele pede, ele está fazendo um pedido, mas vira uma ordem sacra. Vira uma ordem, entende? Então, eu acho que essa é uma forma de poder, e principalmente nos dias de hoje, com tanto mimimi da sociedade, essa forma de poder, ela tem dado muito certo, né? Uma contribuição que eu acho que é interessante. Você vê que Jesus, aí se você trouxer no paralelo de Jesus, ele não gritava com ninguém, com exceção de uma vez, né? Que ele quebra todas as coisas, porque, né, no templo lá. Mas ele não gritava com ninguém, né? A fala dele era uma fala mansa, suave e poderosa. E essa passagem ele tinha 12 anos, né? Não, ele era mais velho, Eric, ele já estava mais velho. A passagem dos 12 anos é quando ele está conversando com os sacerdotes. Então, ele ali conversando com os sacerdotes, e isso admira as pessoas porque ele tinha tanto conhecimento ao poder.
do conhecimento. Tinha tanto conhecimento que ficam admirados que ele conversava com sacerdotes que ensinavam a lei judaica, tá? Agora, quando ele quebra tudo, ele fica bravo, que ele fala alto, é quando eles estão usando o templo para vender as coisas. Nesse momento, e estava totalmente errado. E aí é uma história que não dá para falar aqui, que senão eu vou tomar muito tempo de vocês aqui, mas é que no templo era para outra coisa, você não podia comprar animais no templo, você tinha que levar um animal que convivia com você para imolar ele ali. E eles estavam vendendo esses animais. Ele ficou muito bravo. E quebra tudo, e fica muito bravo. Entendeu? Porque as pessoas estavam simplesmente deturpando tudo, né? O cara tinha um pecado qualquer, chegava lá e comprava uma pomba e levava a pomba para o sacerdote matar, coisa que ele deveria ter trazido aquilo da casa dele, convivido com a dor de matar um animal que vivia na convivência dele. Era isso que falava a lei. Então, por isso que ele fica muito bravo. Você entendeu? Só isso. Obrigado, Léo. Vai? Fecha a aula dele. Fecha. Então, também queria fazer uma contribuição com o todo, né? Esse tema eu acho muito interessante, principalmente nesse período agora que eu estou fazendo transição de carreira ali, o pessoal sabe que eu estou saindo do mundo do CLT agora para trabalhar junto com o Eric, e assim, eu acho que eu acompanhei os dois períodos de transição das pessoas, né? Eu estou com 27 anos, trabalho desde meus 17, então 10 anos aí, em empresas, corporações, indústrias que eu trabalhei, e acompanhei dois tipos de líderes, assim, de maneira genérica, né, se for para colocar. Então, quando eu iniciei a minha carreira ali, estágio, aprendiz para analista, eu lidei com muitos líderes que eram mal educados, que agiam pela força, que batia na mesa. Então, e eu percebia as pessoas como elas reagiam e obedeciam por medo, né? E a maioria das pessoas naquela época, quando eu entrei na empresa, eram as pessoas mais velhas, né? O pessoal já estava acostumado com esse tipo de liderança. Só que conforme eu fui crescendo e, né, crescendo na minha carreira, eu percebi que as pessoas estavam exigindo uma postura diferente dos outros líderes, né? É muito difícil você ver uma pessoa hoje da minha idade entrando numa empresa que aceita esse tipo de liderança. Então, a mudança que eu percebo, né, através da minha irmã. Minha irmã, ela tem 20 anos de idade, né, ela tá trabalhando e, assim, é muita rotatividade que tem. Porque a maioria dos líderes de grandes corporações são pessoas mais antigas que têm um padrão de comportamento que hoje os jovens que estão entrando no mercado de trabalho não aceitam. Porque hoje tem acesso à informação, eles sabem o que é falta de respeito, sabem o que é abuso de autoridade. E então as empresas, eu percebo que elas estão se esforçando para se adequar. Então, essa imagem de líder carrancudo, isso daí está perdendo muita força, né? Tem até um comentário que eu vejo no Instagram lá de uma rede lá de pessoas que falam sobre liderança, que dizem que estão querendo contratar pessoas mais velhas, porque antes eles tinham um certo preconceito, né? Em contratar pessoas de mais de 40, 50 para analista. Só que eles estão abrindo essa possibilidade de mercado, né, para pessoas mais velhas. E são pessoas que normalmente não aceitam mudança. São empresas que são mais quadradas. Eu acho ótimo contratar pessoas mais velhas, não nada contra isso, mas eles estão com muita dificuldade de se adequar à nova realidade, né? Então, eu acho muito importante esse tema, que a gente mude, que a gente cresça, em que os líderes, eles entendam, né, que a maneira como eles cresceram dentro das empresas não é mais a maneira que você tem que liderar, né? Esse ponto de vista, ele precisa ser propagado. E é algo que aqui na Vert, da empresa que eu trabalho, vocês conheceram a Andrea, né? A Andrea é minha diretora financeira. Ela fala muito sobre isso, né? Enfim, ela tenta mudar a cultura do time, porque tem pessoas mais velhas na Vert que tem um perfil um pouquinho mais complicado. Então, o time da diretoria, eles se apoiam nisso, entendeu? Para mudar aos poucos. E hoje em dia, uma das culturas da Vert é cuidado. Então, a gente tem que ter cuidado na comunicação, tem que ter cuidado ao tratar com o cliente, né? Respeito. Então, as novas empresas que estão chegando agora não admitem mais esse tipo de comportamento, né?
Então é isso, pessoal. Eu acho que é interessante esse tema, apoio, e vai contribuir demais com todas as pessoas aí que querem se desenvolver como líderes. É isso. Helena? Nossa, é muito bom mesmo. Eu sinto que essa falta, né? Só para complementar o que a Liza falou, muito bem falado, essa falta de jogo de cintura entre o etarismo das pessoas que trabalham nas coisas é um negócio que, para mim, é absurdo. Assim, eu trabalhei como professora universitária e a universidade, para mim, foi um ambiente muito desafiador com relação a eu trazer coisas novas, explorar ambientes novos para os alunos que gostam de coisas novas e querem ser surpreendidos, e a negação dos outros professores em cima de mim a partir desses movimentos. Então eu sofria bullying com os outros professores porque eu não estava fazendo o que eles estavam fazendo de slides de 1900 e bolinha e a mesma coisa todo ano, e isso me espanou da faculdade. Eu fiquei, putz, se eu não posso ficar, se ficam me cortando o tempo todo para fazer o que eu fui contratada para fazer, e essa energia toda que eu estou gastando, como que vai ser isso? E aí eu resolvi dar um tempo e estou repensando como é que eu vou me recolocar na sala de aula, nas palestras e tudo mais, porque eu amo esse ambiente. O aluno não pode ser, sabe, ele não pode ficar sem mim. Eu quero que ele esteja comigo. Eu acho que isso é muito importante, mas o ambiente estava tóxico para mim. Eu estava começando a ficar triste. E é o que ela estava falando, né? Então, assim, eu não sei como resolver isso, porque não dá para mudar a cultura das pessoas. Mas aí eu vou ficar dando murro em ponta de faca, eu vou ficar doente, eu vou cair na cama e para tentar mudar uma coisa que aparentemente não muda de uma hora para outra. Eu respondendo assim, né, a opinião pessoal, eu acho que depende do vínculo com a instituição e com o propósito da instituição. Tem casos que eu falei assim, eu como grande, né? Eu vou por de dentro para fora, eu vou tentar causar mudança até onde eu conseguir. Consegui algumas, não consegui outras. Tá? Teve casos que eu falei, isso não vai mudar e o esforço necessário para mudar eu não quero. Né? Então, acho que cada caso é um caso. Antes da gente continuar, queria pedir tanto para Helena quanto para Cláudia que para vocês se apresentarem, aproveitar esse momento, falar um pouquinho rapidinho o que faz, para quem faz, por que faz, o que deseja fazer, qual o plano para 2026. Eu ia pedir para o Leandro também que falou, mas ele acabou saindo. Depois vocês conhecem ele. Quem primeiro, eu? Pode ser que você estava terminando, eu peço para a Cláudia, se a Cláudia quiser trazer um pouquinho da Tá. história dela, por favor. Então, muito prazer, eu sou Helena Ferrari, eu sou Relações Públicas, tenho uma empresa há 12 anos que se chama Helena Ferrari Posicionamento Digital, e eu sou expert em comunicação digital autêntica. Significa trazer essa autenticidade, quem vocês são como pessoas, líderes, produtos e serviços para o digital, para a gente sentir essa coerência, essa segurança que faz a gente ter a decisão de compra ou não. Show de bola. Obrigado. Cláudia? Helena, preciso dizer que eu achei que você era dentista. É Com esse porque hoje eu estou banner, num cliente. com esse banner aí, eu achei que você estava dando aula de odonto. Eu posso vender já meu cliente, ó, em Dayatuba, se vocês quiserem, tem alinhadores. Bom, gente, prazer. Eu estou fazendo uma fase de transição, que foi como eu conheci o Eric. Eu acabei de montar minha empresa de consultoria de estratégia e branding. Mas antes disso, né, até o ano passado, eu trabalhei na Natura, onde eu fui head de unidades de negócio. Minha última função era como diretora global da perfumaria, mas fui head de. Se vocês forem usuários de Natura, vão conhecer. Fui de Mamãe e Bebê, Ecos todo dia, corpo, desodorante. Só não fui maquiagem, né? Então, eu falo que foram muitos anos, então tem muitos filhos meus por aí espalhados, deve ter mais de 1000 filhos por aí, porque eu era área de produto, né? Fechava o negócio todo, o DRE inteiro. E decidi, então, fazer essa transição, onde eu parto para a consultoria de estratégia e marketing, mas eu sempre tive um olhar muito forte para a liderança,
motivo, até por isso que eu e Eric nos conectamos aí. Para mim, isso sempre foi um diferencial, como cuidar das pessoas que estão com a gente, seja direto ou indiretamente, porque a liderança não é só quem está subordinado a você, e toda a beleza e os resultados que eu colhi justamente por ter esse olhar, essa visão, que foi uma das coisas que me deixou mais feliz ao sair da empresa, todas as homenagens que eu recebi das pessoas, e as pessoas me parando no corredor para dizer, você não tem noção, né, que onde o que você fez chega e até a sua saída, da forma que está sendo saída, também está reverberando. Então, é um tema que eu gosto muito. E discordando um pouquinho do etarismo, eu acho que tem jeito para tudo, tá? Eu acho que assim, eu acho que a gente hoje, a forma como a gente se coloca e os espaços que a gente dá para as diferenças emergirem, eu acho que sempre tem um jeito de ir chegando, né? Pelo um lado, pelo outro, e ir transformando. E quando as pessoas perceberem, elas já estão totalmente envolvidas e a coisa já transformou, né? Estou falando aí, né? Tanto Helena como a Isa trouxe esse tema. Ter uma vida numa grande corporação onde tem de tudo, todas as idades, jeitos, né? Acho que vai muito desse lugar de se colocar na posição do outro, da empatia, mas isso é uma outra conversa, também não vou. Aqui, vou jogar, devolver a bola aí pro Eric, mas prazer em estar aqui com vocês. Show. Obrigado por ter achado esse tempo de estar aqui com a gente. Eu falei, eu sabia que seria uma contribuição, né? A gente está planejando aí em que momento você também poderá contribuir no NextView, nos eventos ali. Então, achei legal porque aí você já entende um pouquinho do movimento, né? Esse é um movimento paralelo ao Nex, né? Não é um produto Nex, é um produto Eric, mas esse é o propósito, é trazer essa contribuição, essa conexão. Muito obrigado. Bom, vou continuar aqui o slide, a gente já está indo mais para a reta final. Quando estiver aparecendo, por favor, me avisem. Então a gente chegou aqui, né, e eu faço essa pausa aqui proposital para a gente entender onde nós estamos nessa jornada. E, de novo, quando a gente está falando de vendas, nós também temos uma escala de liderança, de impacto, de engajamento, de direcionamento. Eu era uma pessoa que eu tinha muita resistência ao processo de vendas quando eu comecei. Eu achava vendas ruim, errado, cobrar para ajudar, N crenças, né? E eu entendi que, pelo meu produto, pela minha entrega, muitas vezes eu seria uma grande contribuição para a pessoa. Então, meu papel como consultor era ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Tanto que o meu processo, ele se inicia por um processo de desenvolvimento. O meu processo de vendas, ele se inicia por um processo de desenvolvimento. Primeiro eu faço uma reunião onde é uma consultoria, eu entrego o valor, eu a direciono, eu mostro, e a pessoa entende um pouco do que é estar junto com a Eric em algum produto, seja o Next Club, seja mentoria individual, seja alinhamento societário. Então, eu acho que o processo de vendas ele potencializa quando a gente olha para o cliente como alguém que está buscando um resultado, uma empresa muitas vezes está buscando um resultado, e o nosso papel é desenvolvê-los, né? Não falar assim, eu sou consultor disso, você tem que fazer isso porque eu faço. Isso é posição, né? Você está impondo que nem o chefe que fala, eu pago o seu salário. Ou então, só relacionamento. Eu sou legalzinho, mas não mostro o resultado, não mostro o valor, não mostro transformação. A pessoa compra porque gosta. Gostei. Fui com a cara do fulano, comprei. Quando a gente começa a se posicionar já também nesse modelo de resultado, né, o que eu garanto, né, a Cláudia falou assim, cara, quantos produtos Natura ela lançou? Qual a expertise de campanhas extremamente complexas e robustas no mercado com muita competição? É uma outra história, uma outra narrativa, uma outra habilidade. Tem muito resultado. E aí o desenvolvimento é isso, é ajudar. Acho que Vitor, César, né, Heloísa do mercado financeiro sabem disso. Quanto mais a pessoa sentir que vocês vão ajudar a ela se desenvolver para aplicar a metodologia de gestão financeira, mais ela vai comprar o produto de vocês, né? Independente,
não é só ter resultado, eu guardo, eu visto, é isso que eu faço. Né? Tipo assim, cara, eu confio que na presença, na companhia dessas pessoas, eu vou me tornar mais organizado. E por último, que é o nível Gandhi, é o nível Jesus, é o nível Steve Jobs, é o nível Nelson Mandela, é o nível Barack Obama, Madre Teresa de Calcutá, é legado. É quando você tem um propósito, uma missão, uma visão, que isso é muito maior do que o dia, é muito maior do que a meta diária, muito mais, é sobre o que vai ficar depois que você for embora. É o que você defende, é o que você planta no, entre aspas, coração das pessoas de visão. Quando você pega o Walt Disney ou o Steve Jobs, você vê muito isso, né? Saindo do mundo super paz e amor para o mundo corporativo, indústrias que faturam bilhões, eles tinham sonhos, eles queriam construir empresas que, o Steve morreu, o Walt Disney morreu, mas elas continuam funcionando para trazer a mesma, vou dizer, sensação Essência, né? para os participantes, elas mantêm a essência delas. A Apple deu uma derrapadinha ali, mas, enfim. O encantamento Disney, a preocupação dos detalhes, é um legado. Né? E é um legado que as pessoas se inspiram. As pessoas olham e falam: eu quero algo parecido. Eu quero aprender o encantamento Disney para trazer para minha empresa. Eu quero aprender a visão de design da Apple para trazer para o meu negócio. Eu quero entender, né? Então, e é isso. O legado é o nível máximo. É o que eu falei no começo. Nós não precisamos chegar nesse nível. Por mais que eu ache maravilhoso aqueles que têm a audácia para querer chegar. E tem meu total apoio para defender algo. Né? Então, quando eu falo da liderança virtuosa e do Next, elas são o começo de um legado. São visões, são treinamentos que eu quero que, movimentos que eu quero que se perpetuem, né, ou perdurem, melhor dizendo, perdurem para além da minha existência, independente do tamanho que elas começaram. Gandhi começou não querendo, sei lá, dar o ticket da passagem de trem. Sabe, começou com um movimento mínimo, mas que estava coligado ao legado dele, ao que ele queria pelos 32 anos que seguiram fazer. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, porque vocês estão fazendo parte de um primeiro movimento aberto do que é parte do meu legado. Né? Não é meu legado por um todo, mas ele é parte do meu legado. Como eu falei, existe uma continuação desse processo que já foi entregue, já está pronto, são mais de 100 slides. Né? Num segundo encontro, existe a construção da identidade do líder. Então, eu trago preceitos da programação neurolinguística, para falar como a gente constrói essa identidade, como a gente se conecta e desenvolve. No terceiro encontro, a gente fala muito sobre a comunicação do líder. Eu trago a comunicação não violenta, né? Eu trago como os nossos modelos, pai e mãe, majoritariamente, influenciam diretamente na nossa comunicação e como isso pode estar ajudando ou atrapalhando o nosso papel de líder, a nossa comunicação, o nosso engajamento, a nossa autoconfiança. E termino trazendo 6 estilos de liderança de Daniel Goleman e orientações para situações reais. Mas isso não é um pitch de venda, é só uma apresentação. O que, na verdade, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem, eu vou tentar mandar aqui no chat também, é um breve questionário. Eu quero a opinião de vocês. Como foi esse workshop para vocês? O que mais marcou? O que vocês perceberam que precisa mudar? Sugestões, críticas, né? Em algum momento vai ter uma pergunta assim, se vocês teriam interesse em continuar com os outros 3 encontros, aí a gente vai ter que estruturar dia, horário, entrega, valor, para dar continuidade, mas não é uma venda, é mais um levantamento de dados e depois eu vou chamar vocês. Então eu vou dar 5 minutinhos, vou achar o QR Code para jogar aqui no chat também do, do Zoom. Deixa eu ver se é esse daqui. E só para a gente responder rapidinho. Quem for respondendo também pode trazer dúvidas, perguntas.
Abre o certinho. Abre como O editor. Eric, Oi, já ouviu falar dos 5 níveis de liderança do Jim Collins também? do Jim Collins eu ainda não estudei. É similar? Mais ou menos. Ele fala um pouco antes do papel, então, um pouco antes do que seria o primeiro pilar do seu, mas vai até o último como o seu também. Jim Collins? É, tá Ah, no não. livro Feitas para Vencer. Show. Liderança, não sei quem que eu escutei essa semana, falou assim, quem opta por estudar liderança, opta por nunca parar, né? Nunca vai ter um limite, nunca vai ter um estudei tudo, né? Mas eu anotei aqui Jim Collins para. Ó, já que foi falado sobre livros aí também, acho que o Legado, que é o quinto nível ali da liderança, tem um livro que fala muito sobre isso, que é o Comece pelo Porquê. Esse livro também fala bastante de liderança. Inclusive, ele dá exemplo da Apple, uma companhia aérea também, falando sobre legado, principalmente, aí, acho que dos 5 níveis que você citou, ele explora bastante esse tema. E excelente livro para liderança. Simon Simon Sinek. Sinek, né? Muito bom. Com certeza, o porquê não existe legado sem porquê. É. Cadê vocês? Vou mandar aqui o link. Eu vou usar esse aqui também. 5 Os desafios da 5 equipe é muito desafios. bom. Tenho palestra dele feita, assim, já entreguei para várias empresas. Todos responderam? Alguém não. Deixa eu mandar a hashtag pro chat. Sua tela compartilhada, embanando tudo. Deixa eu fechar. Tem o link aqui do WhatsApp, do chat. E vou mandar no grupo também. Bom, pessoal, na verdade, da minha parte agora, eu finalizei. Me deixo à disposição aqui para vocês trazerem dúvidas, de situações reais, como seria uma orientação baseada nessa filosofia que eu defendo, dúvidas sobre próximos movimentos, dúvidas sobre os próximos encontros de conteúdos. Fico à disposição para quem quiser agora interagir. Caso não hajam dúvidas, em breve a gente fecha a sala. Helena. Só agradecer. Eu também estou com uma agenda aqui que vou ter um próximo compromisso, mas agradecer o tema, agradecer a sua disponibilidade. Eu acredito que esse tipo de fala de liderança virtuosa me chamou a atenção justamente pelo fato de eu ser líder dentro do que eu faço e também ter os líderes dentro das empresas que eu atendo. Então, é muito pertinente em várias camadas, né? Então, não deixa de fazer isso. Acho que combina muito com você, Eric Rolf, né? A gente observa a grandeza do que do que são os eventos, do que é o Next, mas você é maior ainda, se for parar para pensar, porque o guarda-chuva é teu, né? Então, eu gosto de ver isso. Para mim, eu te acompanho há bastante tempo, então, para mim, é uma forma como você tá assim, não, pera, eu tô me posicionando, esse sou eu e tô encontrando meu caminho. Então eu achei que foi uma forma muito leve, muito gostosa de fazer. Quando eu vi que era 2 horas, eu pensei, cara, eu vou estar no meio do cliente, como é que eu vou fazer? Mas aí você encurtou para 1 hora e meia, então eu me senti mais à vontade, eu achei que foi muito pertinente. E no formulário eu coloquei todas as respostas na última pergunta, porque não era um ou outro, né? Eu coloquei, tipo, quero tudo. Então eu acho que vale muito deixar mais claro que você tem esse serviço, quanto custa, como funciona, ou mesmo, né,
agendas abertas para propostas, enfim, porque muita gente precisa e muita gente não sabe que você faz. Então, até né, se for necessário uma ajudinha aí, sempre pode contar comigo, que essa causa eu já abracei e eu acho que faz todo sentido passar isso para frente, não deixar morrer, não, deixar realmente a coisa fluir. Parabéns. João, muito obrigado. Mais alguém com alguma dúvida, crítica, provocação, oração, doação de Pix? Quero te elogiar, porque é, eu vim com baixa expectativa pelo tema, porque eu não. Eu pensei assim, liderança virtuosa, o que que é isso? Vai falar sobre como Jesus liderava, mas foi muito acima do que eu esperava, assim, foi bem mais completo e, e eu gostei, eu gostei muito. Não sou líder hoje, mas já fui líder e ajudou bastante, assim, a mudar minha visão de como lidar com as pessoas. João, Elô, obrigado. E assim, é aquilo que eu falei, né? É um papel. Quando você está sentado num cliente aplicando a sua consultoria, você é líder, né? Você só não tem um cargo, não é um CLT, né? Uma carreira. Quando se você está num processo de venda, você é líder, né? Quando você está recepcionando pessoas, você tem uma atuação como líder de direcionar, de acolher, de desenvolver, né? Então são pilares que eu acho que fazem parte da formação da pessoa, não de um cargo. Mas obrigado. Eu vejo que é muito difícil, assim, mudar o hábito de uma pessoa. Eu acho que você pode contribuir muito nisso, nesse sentido da liderança. Porque a gente, às vezes, não é só falar, ó, você tem que fazer isso, 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 né? A gente tem que fazer a pessoa perceber por que que ela não tá fazendo. Por isso que eu até respondi ali no formulário. Eu gostei muito do exemplo que você deu de pontualidade, né? De ajudar as pessoas a serem mais pontuais. Porque não basta a gente só falar, você precisa chegar na hora. A gente tem que explicar de um jeito que faça a pessoa entender a importância e ela querer fazer, né? Bom, também Ah, queria dizer, gostei bastante, gostei dos 5 níveis, né, do líder. Acredito que o nível 4 está bem conectado com o nível 5. Hoje em dia, ah, é importante, sempre foi, né, o líder coach, o líder educador, desenvolver pessoas, para a gente ter um Brasil melhor, né, desenvolver outros líderes. Eu trabalho os estilos de liderança do Daniel Goleman, e aí ele tem o líder educador, né? E aí, sabendo usar, às vezes, o modelador, né? Que é quando dá o modelo quando é mais júnior, mas hoje o que se faz muito necessário é desenvolver os sucessores, né? Preparar as pessoas e conectar com o propósito. Então, gosto dos Raimund Senek, também uso. Então, acho que liderança é uma coisa super importante, que a gente tem que estar sempre atento no que a gente puder contribuir e trabalhando aí qual é o seu legado, né? Qual é o seu compromisso, né? O que que você deseja construir junto ao seu time, junto à sociedade que você pertence, a linguagem que você usa. Então, eu sou fã, assim, de liderança, então eu gosto bastante. Gostei bastante também. Obrigado, Eric. obrigado, Aziz. Vitor, acho que você tinha aberto o microfone. Até complementando um pouco o que você falou e por que que eu falei do Jim Collins, ele tem, dentro dos 5 níveis de liderança, o primeiro é ser um indivíduo altamente capaz. Então, o que eu, a Elo e acho que outros profissionais aqui fazem, que é estudar sobre e aprender sobre, também é um nível de liderança. Porque todo mundo aqui tem aquela pessoa que, se eu preciso desse tópico, ela quem estuda e ela quem me ajudou com isso. Então, isso também é ser um líder. Isso também é trazer antes do papel a sua função como líder. E aí, o segundo nível dentro dele também não é um líder direto, ainda assim é um líder indireto, que é um membro contribuinte do time. Então, a Elo está aqui te ajudando, ou quem seja dentro da empresa, e você está ajudando para que o outro entregue um bom resultado, também é liderança. Então, você, Eric, está aqui ensinando para a gente, você está aqui falando com a gente, e fazendo com que a gente saia um pouquinho melhor, também é liderança.
também é estar no processo. E é por isso que eu acho que é bem importante também você ler os 5 pontos do Jim Collins, que tá muito alinhado com o que você tá falando. Show de bola, tá anotado aqui, de Collins. Vou, saindo aqui, já vou olhar. Obrigado pela presença e pela contribuição. Mais alguém? Senão, fecharemos. Respondendo a pergunta aqui, se vai ficar gravado, sim, foi gravado. Eu vou subir e vou dar um prazo para ficar disponível. Não decidi ainda se 24, 48 horas, se até segunda-feira. Mas pode compartilhar sim. É o que eu falei, é um projeto que eu quero que divulgue. Não vai ficar aberto, mas vai ficar não listado no YouTube e depois eu vejo o que eu faço. Tá? Alguma pergunta? Se não, declarado encerrado nosso primeiro encontro da liderança virtuosa. Agradeço a presença e participação de todos. E contem comigo, qualquer dúvida, vocês estão no grupo lá, vocês têm meu contato pessoal. Estou aqui para contribuir e avançar. Um abraço, uma ótima quinta-feira e ótimo término de semana. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal.